Davi olhou e disse: vocês estão pensando que Dagon é Deus de vocês? Eu só conheço um Deus, e Ele é o Deus dos exércitos. Ele manda no exército de Israel, Ele manda no exército dos filisteus, e Ele manda nos exércitos do céu. Se não tiver guerreiro em Israel, tem anjos que lutam pela causa do nome do Senhor. Ei. Vigia. Ei, som. Glória a Deus. Queridos pais do Senhor Jesus, põe volume no retorno para mim, por favor. Aleluia. Aleluia. Esse aqui está crente. O seu não estava crente não, amor. Abra sua Bíblia, por favor. O primeiro livro de Samuel. Eu quero falar com vocês sobre o foco dos inconformados. O foco dos inconformados. 1 Samuel 17, versículo 47. E toda esta assembleia ou congregação saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas nossas mãos. Glória a Deus, irmão. Eu vou ler de novo. E toda esta congregação saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas nossas mãos. Vocês lembram quem falou isso aqui? Quem falou isso aqui? Davi. Para quem? Golias. Tomai o vosso assento. Irmãos, o foco dos inconformados, baseado na história de Davi. Antes de eu apresentar a vocês a micro-história de 1 Samuel 17, eu quero apresentar a vocês a macro-história de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 está dentro de uma história maior. E que história maior é essa? A história da Bíblia. A história da Bíblia é a seguinte: há uma guerra entre o bem e o mal. E a conclusão da história da Bíblia é esta: o bem vence o mal. Não importa o que aconteça, a luz sempre vencerá as trevas. O mundo não vencerá a igreja. Eu vou encostar o microfone um pouquinho, sonoplasta, mas tá bom, não baixe não. Olha lá vai ele. Eu vou encostar, precisa baixar não, tá bom? Obrigado. Não é com gás não, né? Então, a macro-história da Bíblia é guerra. Há uma guerra entre o bem e o mal. Quando iniciou essa guerra? Gênesis 3. Quando o nosso representante, Adão, entra em guerra com os princípios de Deus. Assim, o pecado entra no mundo e existe essa guerra em nós contra o pecado. Uma guerra em nossa própria natureza. Uma luta para sempre agradarmos a Deus. Mas a nossa natureza quer que agrademos a nós mesmos. Essa é a macro-história da Bíblia. Guerra e a vitória da parte de Deus, daqueles que estão com Deus. E isso é de Gênesis a Apocalipse. Pastor, mas eu já perdi muitas vezes quando você não seguiu os princípios bíblicos, quando você confiou em si mesma, ou existiam situações que não era para que entrássemos em tais guerras, ou o que era guerra para você era simplesmente uma escola divina para te ensinar algumas lições. No capítulo 17, temos uma guerra literal. Por isso que eu estou dizendo que é preciso ter uma visão macro
de 1 Samuel 17. E Davi fala, nas palavras de Davi, quando encontra o gigante, ele deixa claro que a guerra era muito mais do que Davi, Golias, Israel, Filisteu. A guerra era muito mais do que aquele momento. Olha o versículo que lemos, versículo 47. Toda esta congregação saberá. Era Deus ensinando o povo de Israel. Saberá. Saberá é aprenderá. Toda esta congregação saberá que o Senhor salva. O que a Bíblia diz? Que toda a humanidade caiu e que só há um Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Olha a macrovisão do texto. Toda esta congregação saberá que nós temos um Salvador, que o Senhor salva. Todo mundo poderia olhar para Davi e dizer: Davi é o nosso Salvador. Aí Davi transfere a visão macro, a visão maior, a visão completa, e diz: quem está salvando vocês não sou eu, só há um Salvador. O Senhor salva não com lança nem com espada, porque dele é a guerra, ou seja, Deus está no controle do que está acontecendo aqui. E ele continua: e ele vos entregará. Ele está falando de Golias e do exército filisteu. Ele entregará todos vocês na nossa mão. Davi está dizendo: a vitória não será minha, a vitória será de todo o povo de Deus. Então, irmão, guarde isso. Esse texto está dizendo uma coisa: nós temos inimigos, nós temos um Salvador e nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. O nosso maior inimigo já foi vencido pelo nosso maior amigo. O pecado, nosso maior inimigo, já foi vencido pelo nosso maior amigo, Jesus, o descendente de Davi. A história de Davi só está na Bíblia por causa de Jesus. Por isso que Mateus capítulo 1 começa assim: Jesus, filho de Davi, para mostrar que ele é descendente do rei. E Apocalipse termina dizendo, ele mesmo, Jesus, dizendo que ele é raiz e geração de Davi. O que é raiz? Raiz é de onde vem Davi, pois todo mundo tem sua árvore genealógica. E o que é geração? Gerar é vir de alguém, é vir depois. Então ele diz: eu sou raiz e sou geração ou descendente de Davi. O que Jesus estava dizendo em Apocalipse é: eu sou antes de Davi porque sou raiz, e sou depois de Davi porque eu vim humanamente da família dele. Por isso que Apocalipse começa e termina dizendo que ele é o alfa antes de todas as coisas, ele é o ômega depois de todas as coisas. Golias é vencido com uma pedra que atinge a testa, e ele, com essa ferida na testa que é na cabeça, ele cai. E a profecia sobre Jesus em Gênesis 3,15 é que a cabeça da serpente Satanás seria ferida por Cristo, que teria na cruz o seu calcanhar ferido. Então essa história está na Bíblia para dizer que há uma guerra entre o bem e o mal, que o bem vence o mal, que nós temos um Salvador. E a história de Davi só está na Bíblia porque na eternidade Deus escolheu nascer, encarnar e se tornar homem, ser humano, numa família. Que família é essa? Os descendentes de Davi, que era da tribo de
Judá. Agora, essa é a macro história. Essa é a lição principal da Bíblia. Eu estaria pregando de modo incompleto se eu pregasse tudo que eu vou pregar a partir de agora e não apresentasse a vocês a visão macro de 1 Samuel 17. E a visão micro, o que está em segundo lugar, na visão de Deus. O que menos importa para Deus, e quando eu digo menos importa para Deus, na escala de prioridade. Na escala de prioridade divina, como que eu tenho que entender esse texto? É o que eu acabei de falar. E agora, também importante, em segundo lugar, Deus me falaria, ou falaria a nós, o que eu vou apresentar a vocês aqui, são as lições desse texto para a nossa vida. E a última explicação e que eu dou a vocês da visão macro é para você não sair com pedra ou com espada por aí, metendo na cabeça dos outros, nem com espada metendo no bucho dos outros. Davi fez assim, eu vou fazer também. Por quê? Porque está escrito. Se a gente não entende as visões macro da Bíblia, às vezes a gente pode fazer loucuras, como tem muitas igrejas neopentecostais com invencionices, porque não entende a visão macro da Bíblia. Agora a visão micro é quando eu posso pegar umas lições do texto e aplicar para mim. O que eu posso pegar do texto e aplicar para a igreja? O que eu posso pegar do texto e conectar a esse tema de inconformados. Versículo 1, na versão King James, os filisteus juntaram suas milícias, seu exército, com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido, e aí a King James interpreta o nome hebraico na maioria das versões, o nome do lugar. E o nome do lugar é Efes-Damim, que significa fronteira sangrenta. Para onde eles vieram? Para um ambiente, no versículo 1, chamado de fronteira sangrenta. Então já era um ambiente de morte, já era um ambiente de guerra, e eles eram acostumados com a guerra. Agora, todos nós temos gigantes, desafios, todos nós temos nossas guerras, e a pergunta é: quanto tempo, ou há quanto tempo enfrentamos os mesmos inimigos? Olhe para a história de Israel. Josué havia expulsado da terra prometida muitos filisteus há 300 anos. Ele destruiu todos atrás, 300 anos antes desse texto. Só que 3 povos, 3 cidades, ele não conseguiu destruir: Gaza, Gate, Asdod. E Golias vem de Gate. Se fosse hoje, ele estaria com a jaqueta com a letra G. Sou de Gate. Gate criava gigantes. Os moradores de Gate eram gigantes. 300 anos antes, Josué não conseguiu destruir. Lá vem esses camaradas de novo lutar contra o povo de Deus. Golias era da escola dos gigantes. E os antepassados hebreus de Israel lutaram contra eles, só não conseguiram dizimá-los. Então entenda, na fronteira sangrenta já havia tido muitas guerras, e aqueles soldados que ficam tremendo de medo quando Golias vem afrontá-los, estavam pensando o quê? Os soldados de Saul, que é o rei de Israel no tempo antes que Davi assumisse o governo: rapaz, meu pai lutou contra o pai daquele soldado ali. Aí o outro soldado dizia: e meu vô, que lutou contra o vô daquele ali. Ou seja, eram guerras repetidas, batalhas e batalhas repetidas. O pai do soldado havia lutado com o pai do outro soldado. O avô do soldado hebreu havia lutado com o avô do guerreiro filisteu. E a gente? Nós também, às vezes,
nos mantemos ou nos encontramos inconformados com alguns inimigos repetidos. A gente olha para a nossa situação e diz: rapaz, eu estou viciado em algumas coisas igual meu pai. Olha, o divórcio atravessa minha árvore genealógica. Vovô foi assim, papai foi assim. Que Deus me guarde em meu casamento. Minha mãe se envolvia em vários relacionamentos. Misericórdia, Jesus. Eu não quero ser piricrente, não. Aí a irmã já começa a preocupar. E o menino diz: meu Deus, meu avô era cachaceiro, meu pai cachaceiro, e agora eu estou com vontade de tomar umas. Misericórdia, eu vou para a igreja, eu vou ser crente, eu vou me firmar no evangelho. Perceba, são batalhas da fronteira sangrenta. Está sempre se repetindo a guerra. Existem pregadores que se submetem à teoria da maldição hereditária, mas na igreja isso não funciona. Não, porque depois que você se entregou para Jesus, toda a maldição foi anulada e você se tornou uma bênção. Agora, a gente não pode negar que existem espíritos familiares, demônios que vão perturbando famílias e querem perturbar você. Perturbaram seus antepassados e querem tirar a sua paz. A gente não pode subestimar as forças demoníacas. Agora entenda um segundo ponto aqui dessa história. Golias se apresenta como representante, versículo 8. Golias parou e bradou às tropas de Israel. O que ele disse? Para que vocês estão saindo para ordenar a batalha? Por que vocês estão vindo? Vocês, para que todo mundo vir guerrear? Faz o seguinte: eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolhe um homem aí, um homem só para representar vocês, pois eu já estou aqui representando os filisteus. Só preciso de um aí para representar vocês. Golias é um cabra inteligente, guerreiro dos tops. Por quê? Eles estão num local que é chamado de fronteira sangrenta. Ele até começa querendo evitar uma batalha sangrenta. Como quem diz: não precisa morrer os exércitos inteiros. Não, só morre um. Eu represento eles, um aí representa vocês. Se eu tombar, olha o que Golias diz no próximo versículo: nós seremos servos de vocês. Se o guerreiro de vocês tombar, vocês serão nossos servos. O que ele estava propondo era até inteligente. Só que aí chegou Davi e não gostou muito do que ele estava falando, não. Quando ele diz assim: um macho só, um cabra corajoso para me encarar, Israel olhou um para o outro e disse: sozinho? Vou nada. Com todo o exército a gente encara. Agora, e sozinho, frente a frente com Golias, o exército, os homens no exército diziam não. Por quê? Que eles olhavam para Golias e não conseguiam encarar. Lembra que Saul foi ungido, e nas palavras de Samuel, como capitão. Como capitão, Saul nunca havia fracassado numa guerra antes de pecar. Nunca. Como capitão ele falhou. Como rei, sim, porque ele, como rei, foi o desejo de Israel. Agora, como capitão, ele foi ungido para vencer. Depois que ele peca, ele fracassa, mas diante de Deus, como capitão, ele nunca havia falhado. Quem é o representante dos filisteus? Diga o nome dele: Golias. Davi ainda não é rei. Quem é o rei é Saul. Saul é guerreiro, nunca havia perdido guerra. Então quem era o representante de Israel? Saul. Quem tinha que ir para a batalha contra Golias? Saul. Interessante é que o mundo tem seu representante, Golias, e o povo de Israel não tem o seu representante.
até Davi chegar. Golias está encolhido, Golias está com medo. Por quê? Saul está com medo e encolhido, Golias está afrontando. Golias, representante dos filisteus, Saul, o representante do povo de Deus, calado, isolado. Agora, quando o exército dos filisteus observam que Golias quer representá-los e põe a cara por eles, esse exército está lá, cai dentro, bora matar todo mundo. Agora venha para o exército de Israel. Saul tá, meu Deus, de Jesus tem poder, misericórdia, eu não vou dar conta. E agora como é que nós faz? Como é que esse exército vai ficar encolhido, com medo? Porque seu representante está com medo. E quando falta o representante, e aí agora nasce um gigante imaginário na mente do exército de Israel. E todo mundo aqui tem gigantes imaginários, preocupações que nos atormentam, que nunca chega a se concretizar. Só que a gente cria esse gigante imaginário. Os soldados estavam paralisados porque Golias é muito forte, Golias é muito grande, Golias é poderoso, Golias é de gato, Golias nunca perdeu batalha, Golias encara nós mesmo, Golias é machão mesmo. Ah, meu Deus! Os camaradas estavam imaginando morte. Se eu for, minha cabeça rola. Se eu for, eu morro. Se eu for, é espada no bucho. Se eu for, não dou conta mais. E aí, gigantes imaginários pelo medo. E tem gente aqui com gigantes imaginários e se paralisam, ficam ansiosos, se desesperam diante de obstáculos que na verdade nem existem. Porque se Golias fosse tudo aquilo que Israel estava pensando, Davi não derrubaria. Se Golias fosse tudo aquilo que Israel estava pensando, Davi não o encararia. Eles criaram um gigante dentro deles. Tem gente que erra, como Judas, e cria um gigante de Deus mau. E ao invés de clamar a esse Deus, se submeter a esse Deus, eles tiram a própria vida. Lembra de Mateus 14, Jesus vindo sobre as águas? Os discípulos criaram um ser imaginário. É um fantasma. E era Jesus. Imagine 12 machos num barco gritando de medo. Um fantasma! A Bíblia diz que eles gritaram de medo, pensando que era um fantasma. Ou seja, gigantes imaginários. Eu lembro que a Luana quis fazer uma surpresa para mim. E aí ela evitou de me contar por um tempo. Não tinha como esconder mais. E aí fomos pregar numa igreja. Ela passou mal. E a irmã Amanda e o Ricardo a levaram no médico. E eu fiquei estressado porque ela não tinha me contado. Eu percebia que havia algo errado, mas eu esperava ela falar. E aí, quando ela está no hospital, acabei de pregar, fui encontrá-la, chateado. Falei assim, rapaz, a Luana não me falou as coisas, eu estou chateado. Aí a Amanda com o Ricardo ficava mandando mensagem. A gente já sabe. Falei, sabe de quê? Como que esse povo sabe? Eu não sei. O que está acontecendo? 12 anos de casado e essa mulher fazendo isso comigo. Rapaz, deixa ela vir desse hospital que ela vai se ver comigo. Aí eu fui para a porta do hospital. Quando eu vou me aproximando da porta, lá vendo um ano de cadeira de roda, falei, o sangue de Jesus tem poder. Só que eu fui olhando as perninhas, fui olhando as rodas da cadeira, fui levantando o olhar, ela está assim. Olha lá, igual tá com a cara da neném. Quando eu vi a carinha dela na cadeira de roda, aí eu sorri e disse, já sei, ela está grávida. Eu já estava criando um gigante imaginário dentro de mim. E nesse momento a gente vai desconfiando de tudo e de todos. Cuidado, quando você tem dificuldade de acreditar em alguém, é porque você é o indigno de confiança. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo disse, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Você precisa, como diz Provérbios, guardar a sua mente. Porém,
criando gigantes imaginários ou não, todos nós temos gigantes a enfrentar. Golias estava naquele dia carregando uma espada, um escudo, mas o seu gigante que te desafia, e o verdadeiro gigante aqui nessa noite é seus desafios. Versículo 10, disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio. Então você não tem um Golias de 3 metros de altura, não, mas você tem desafios. Hoje lancei um desafio. Só essa palavrinha, repete após mim. Hoje lancei um desafio. Ou seja, aquele Golias já era um desafio para Israel. E o nosso gigante, o nosso desafio, não carrega espada, não carrega escudo, não. Ele não tem espadas normais. Se ele tiver espadas, esse gigante te afronta com o desemprego, o abandono, o abuso sexual, a depressão. O seu gigante não está em cima de um monte, como Golias afrontava o povo de Deus. Ele se levanta no seu escritório, ele se levanta no seu quarto, ele se levanta na sua cama, ele vem contra ti na sala de aula. Esse gigante pode ser contas que você não conseguiu pagar, pode ser notas que você que estuda não conseguiu tirar, são desafios. Ou aquela bebida alcoólica, aquela droga da qual você não consegue facilmente se libertar. A pornografia, que há tempos você não consegue resistir. O passado, que você não pode alterar. O futuro, que você tem medo de encarar. São gigantes, são desafios, e nós temos que enfrentá-los. Esse é o verdadeiro gigante. O que, pastor? Desafios. E desafios existem para serem encarados, superados. Eu sei que existem gigantes que nós mesmos criamos, não apenas imaginários. Olhe esses gigantes que eu consegui anotar, que tem gente aqui que está criando para ele mesmo, para ela mesma. O consumo de cigarros está aumentando potencialmente o risco de câncer. Mas mesmo assim, a cada dia que passa, mais jovens insistem em fumar. Isso acontece com quem experimenta uma nova droga pela primeira vez. Ou você que começa a se envolver em apostas. Você está criando o seu próprio gigante. Vai morrer na miséria. Você que relaxou com a sua saúde. Você que está enveredando num relacionamento extraconjugal. Você está alimentando o seu gigante. Todas as vezes que nós não nos preocupamos com nossa vida espiritual, há meses sem jejum, há meses que você não jejua, não ora, não medita nas escrituras, você está criando o seu próprio gigante. Agora, irmãos, uma outra lição desse texto é que os desafios são persistentes. Lembra que eu disse que eles vinham afrontando Israel desde gerações passadas? Versículo 16: durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e à tarde. 40 dias, 2 vezes, de manhã e à tarde. Multiplica aí, irmão. Quantas vezes esse camarada afrontava o exército? Quantas vezes? Eu não disse dias, me ajuda. 80, né, pastor? 40 vezes, 40 dias, 2 vezes ao dia. E imagine, o exército de Israel chegando, e ele dizendo, não tem um para me encarar. Imagine, 80 vezes, vocês são fracos. Cadê o líder de vocês? Vocês são covardes.
Cadê? Irmão, eles não foram atrás dos filisteus. Lembra? Os filisteus acamparam em Judá. Era o ambiente que o povo de Deus morava. Ele vem e por 80 vezes afrontava. Afrontar é humilhar. Afrontar é chamar a responsabilidade. Afrontar é mostrar que é covarde, que não é capaz, que não é o que canta, que não é o que prega. Você dá glória, mas não me vence. Você diz aleluia, mas não me supera. Você tem seu Deus, mas não consegue se libertar. Vozes e o seu gigante, irmã. O seu gigante, irmão, faz a mesma coisa. Por quê, pastor? O primeiro pensamento da manhã e a última preocupação da noite. O seu Golias domina seu dia, rouba sua alegria. Existem respostas que a gente não precisa dar. Existem ataques dos quais a gente não precisa se defender. Agora, a gente tem que fazer perguntas aos nossos desafios. Temos que fazer perguntas às nossas guerras. Diante de um desafio, o acomodado pergunta: vai valer a pena? O covarde vai perguntar: é seguro? Agora, quem tem a consciência de Cristo, diante do desafio, ele pergunta assim: ó, é justo lutar essa guerra? Vai honrar o nome de Deus se eu encarar esse desafio? Esse gigante está fazendo com que a igreja seja envergonhada. Esse gigante está envergonhando o meu ministério. Esse gigante está minando a paz da minha família. Perceba que Davi toma uma atitude de enfrentar o gigante quando se percebe que a afronta é para Israel. Davi não vai ao gigante porque o gigante o afronta. Davi vai ao gigante porque ele está afrontando Israel. Não tem um homem aí para me encarar. Não tem um soldado preparado. Que exército fracote é esse? Então, eu te aconselho, se é apenas contra você, individualmente falando, e eu já dei essa resposta aqui para alguns netcrentes e youtubobos. Eu disse, se é contra mim, eu posso até me defender como cordeiro. Vou te mandar um e-mail, vou te chamar no direct, vou te mandar um WhatsApp e tentar conversar com você na boa. Agora, falar contra a minha família e contra a igreja do Senhor, se prepara, eu vou responder. Eu vou para cima. Olhe para Davi. Não é uma afronta contra Davi pessoalmente. É contra Deus e o povo de Deus. Vocês estão doidinhos para dar glória, mas eu estou gostando dessa atenção. Tem igreja que não suporta esse tipo de exposição e tem pregador, vou falar do meu lado, que não suporta esse foco, essa atenção que vocês estão me dando aqui. Eu agradeço muito por isso. Agora olha o resultado de você estar focado na palavra. Eu disse que Davi vai encarar o gigante porque ele percebe que não é uma afronta pessoal, não é uma afronta ao indivíduo, é uma vergonha no nome de Deus. Ele percebe que o povo de Deus está sendo afrontado. Aí, meu irmão, não sou calvinista, respeito eles, mas essa frase de Calvino é muito forte. Se o cão late quando o seu dono é atacado, como ficaria eu em silêncio, vendo o nome do meu Deus blasfemado? Querido, e aqui a gente entra no foco dos inconformados. Por quê? Porque está todo mundo com medo, está todo mundo se escondendo, um atrás do outro. A gente ia se esconder atrás do japonês, porque é bom no karatê. A gente ia ficar se escondendo um atrás do outro. E aí Davi chega lá
porque o pai disse assim: vai levar lanche para os irmãos na guerra. Lá vai Davi levar lanche para os irmãos na guerra. Leva lanche para os irmãos na guerra. Davi está vindo lá na porta e ele está ouvindo alguém dizer assim: tem macho aí? Irmão, se tu é macho, o cara entra no ambiente e pergunta: tem homem aqui? Irmão, ele pode estar armado. Se tiver macho, vai dizer: tem macho. Irmão, Davi está vindo de lá para cá e o gigante está: tem macho aí? Tem homem para me encarar? Não tem um. E Davi levando o lanche: se prepara, meus irmãos, daqui a pouco vai pegar esse cabra de jeito. E Davi pergunta, e Golias pergunta de novo: cadê o guerreiro? Cadê o forte? E Davi, tadinho, está se achando, tadinho. Bora, ele nem conhece Saul, ele nem sabe quem é Saul. Cadê? E Davi, é verdade, cadê? Já está demais já. Aí Davi chega e vai entregar o lanche. Quando Davi vai entregar o lanche, ele está vendo os camaradas com medo. Aí, meu irmão, não deu certo. Olha o foco do inconformado. Quando Davi chega, versículo 24, todos fugiam de Golias temerosos. Olha o que é que eles diziam. Versículo 25, olha o que é que eles diziam. Os israelitas comentavam entre si: olha a conversa dos guerreiros. Viu aquele homem enorme? Viu aquele cabra grandão? Pois ele veio desafiar Israel. Ele veio fazer o quê? Olha os soldados reconhecendo que Israel, povo de quem? De Deus! Ele veio desafiar Israel. E o rei, olha o papo dos camaradas. O rei vai dar grandes riquezas para quem vencer. Mas é só se vencer. Tu vai? Vou nada, nem eu. Os camaradas estão lá. O rei vai dar riqueza para quem vencer. E vai dar a filha dele em casamento. Nem isso impulsionou os camaradas. Terceiro, e não vai pagar imposto quem derrubar Golias. Olha Saul incentivando os guerreiros. Não tinha um inconformado. Irmão, tinha que chegar um lá e falar assim: minha família está pagando muito imposto, eu vou derrubar esse cara. Tinha que chegar pelo menos um para dizer: estou inconformado com a pobreza. Traga riqueza, eu quero riqueza, então eu vou derrubar esse gigante. E aí Deus vai falar com os meninos agora. Tinha que chegar pelo menos um para falar assim: chega de solteirice, eu quero é casar. Eu vou lá derrubar esse gigante e casar com a filha do rei. Não teve um inconformado com o imposto, não teve um inconformado com o solteirismo, não teve um inconformado com a pobreza. Até Davi chegar. Até o inconformado chegar. Até alguém inconformado com a situação chegar. Aleluia! Aí, meu irmão, todo mundo falava a mesma coisa. Quando chega Davi, versículo 26. Eita, que texto lindo. Então Davi chegou e perguntou aos soldados que estavam... Irmão, olha só. Os soldados estavam comentando antes: tu viu o homem? Vi. Se ganhar dele, ganha isso, aquilo e aquilo outro. Aí Davi chega e diz assim: a primeira pergunta de Davi, eu vou deixar vocês lerem. A primeira pergunta de Davi, ó. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que é que Davi perguntou? Desagravar, ou seja, remover. O que é que vai ganhar quem matar esse filisteu e remover o quê? Contra a honra de Israel. Olha a visão do inconformado. Olha a visão do conformado. O que eu vou ganhar se eu derrubar esse filisteu? Lembra do papo deles lá atrás? Tu viu que homem grandão? E Davi, quem é esse filisteu? O que eu vou ganhar para tirar a ofensa de sobre o povo de Deus? Os inconformados dizem: eu não vou deixar ficar falando mal da igreja. Eu não vou deixar ficar criticando o povo de Deus. Eu não vou deixar esses camaradas continuarem afrontando o exército do Senhor. Olha a pergunta de Davi, pelo amor de Deus, gente. Olha lá, quem é esse filisteu
Para de graça, eu só vi as irmãs varão. Quem é esse filisteu? Para desafiar. Quem é esse camarada para falar desse jeito? Tu sabe o que é incircunciso? Se tu já estudou o Antigo Testamento, tu sabe que quem era circuncidado eram aqueles que tinham aliança com... Se Golias é incircunciso, ele não tem aliança com... A partir de Gênesis 12, todo circuncidado que tinha aliança com Deus tinha a bênção de Abraão. Ser circuncidado era ser abençoado. Quando Davi chama Golias de incircunciso, ele está dizendo que não tem aliança. Se não tem aliança, não tem a... A pergunta de Davi é: quem é o maldito para afrontar quem tem a bênção? Olha o foco de Davi, não é em si. Pergunta para quem está do seu lado: vai deixar? Pergunta assim, ó, afrontar a igreja? Os ímpios vão lá, todo pastor é vagabundo, todo pastor é ladrão. E você está na mão de Deus. Covarde. Conformada. Conformado. Ah, eu discordo do jeito que vocês lutam na sociedade. Prefiro o meu jeito de fazer do que o seu jeito de não fazer. O cabra lá, professorzinho comunistinha, esquerdopata, como diz o Silas, querendo afrontar a Bíblia, querendo afrontar o Evangelho. Você cheia do Espírito. O Estado é laico. Deixa falar nada. Se é laico, ele não pode apresentar o ateísmo, porque se tem ismo é religião. Se ele pode apresentar o ateísmo, você deve apresentar o cristianismo. Se não quer que eu apresente o cristianismo daqui para lá, não venham com o seu ateísmo de lá para cá. Você para afrontar o exército do Deus vivo. Aí, meu irmão, a conversa mudou. Por quê? Se prepara para dar um glória lindo. Ninguém falava de Deus, só falavam de Golias. Me ajuda, vou perguntar: você viram na conversa dos soldados que a gente leu eles falando de Deus? Não, mas na primeira conversa de Davi, quem é esse cabra para falar do Deus vivo? Ninguém fala sobre Deus. Davi já não fala sobre outra coisa a não ser Deus. Por quê? Porque Davi se recusa a ver o que todo mundo está vendo. Todo mundo estava olhando para a espada do gigante, para o escudo do gigante, para o capacete do gigante. Davi estava com os olhos em outro lugar. Olha que coisa linda eu consegui anotar. Eu só consegui ver Davi falar de Golias duas vezes. Versículo 26 e versículo 36, e nas duas vezes que ele fala de Golias é: quem é esse incircunciso? E na segunda vez ele fala para Saul: eu irei até aquele incircunciso e o vencerei. Agora se prepara para dar glória. Só duas ele fala de Golias, mas quando ele vai falar de Deus, versículo 26, exércitos do Deus vivo. Versículo 36, exércitos do Deus vivo. Versículo 45, Senhor dos exércitos. Versículo 46, a Deus em Israel. Versículo 47, a batalha é do Senhor e Ele vai te entregar na minha mão. Aleluia. Fala comigo, igreja, duas vezes. Fala comigo duas vezes. Ele fala do gigante 9 vezes. Ele fala de Deus. Golias, eu sou pequeno, tu é grande, mas o meu Deus é maior. Golias, você é guerreiro,
guerreiro, mas o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Senhor dos? Gostei do S. Senhor dos? Ele era o Senhor do exército. É porque a Bíblia faz isso comigo. Os filisteus serviam a Deus? Não. Israel servia a Deus? Então Deus era Deus de qual exército? Israel. Então Deus não era o Deus dos? Só que para Davi é diferente. Davi olhou e disse: vocês estão pensando que Dagon é Deus de vocês? Eu só conheço um Deus, e Ele é o Deus dos exércitos. Ele manda no exército de Israel, Ele manda no exército dos filisteus, e Ele manda nos exércitos do céu. Se não tiver guerreiro em Israel, tem anjos que lutam pela causa do nome do Senhor. Eu estou fazendo esse rodeio para lhe dizer que você está focado em quê? Você chega perto da irmã, tu viu que eu fui abandonada? Tu chega perto do irmão, você viu que não deu oportunidade para eu? Você chega perto da irmã, tu viu minha luta, meu problema? Você chega perto do irmão, tu viu que ela largou eu? Tu chega perto da irmã, ele não me deu moral. Meu Deus, você só fala do gigante, você só fala de Golias, e quanto mais você fala dele, ele cresce, quanto mais você fala dele, ele aumenta, e quanto mais você fala de Deus, o inimigo diminui, as afrontas diminuem. Irmão, quem foi, já foi, fica com quem não te abandona, cola em quem não te abandona na batalha. Deus, 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 Deus. Tem gente dizendo foi o diabo. O crente diz Deus está acima do diabo. Foram os homens, Deus está acima dos homens. Minha vida não está na mão de homem, minha vida não está na mão do diabo, minha vida está na mão do Senhor, do Senhor, do Senhor. Vá ler a Bíblia. Encha sua mente de Deus. Eu morei só na minha adolescência. 4 anos num quartinho em cima da igreja. Todo dia, de meia-noite às 4, lendo a Bíblia de joelhos. Eu morei só a partir dos 12 anos de idade. Irmão Erasmo, irmã Glória podem testemunhar. Pastor Gesiel Lima pode testemunhar. A minha esposa, quando éramos recém-casados, foi difícil eu largar essa prática. Ela levantava às 8, 9 horas, colocava o café. E eu não dava conta de almoçar na hora certa. Eu levantava às 11 horas para tomar café. Porque eu só dormia 4, 5 horas da manhã, tentando me libertar da prática para organizar meus horários. Porque em toda a minha vida de solteiro, era orando e lendo Bíblia de meia-noite às 4, de joelho. Senão eu não vencia meus gigantes. Mesmas batalhas que você tem, jovem, eu tive. Mesmas propostas que você tem, eu tive. Mas eu enchi a minha mente das coisas de Deus. Eu falava de Deus, cantava para Deus. Para de ficar cantando essas músicas depressivas. Tadinho de mim, eu sou pequenininho, ninguém olha para mim. Tá eu sozinho no quarto escuro. Não! É para bradar que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade. Pastor, essa eu não sei. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz.
dos exércitos de Deus. Cantando vamos combater. Olha lá, a batalha ganha está, a vitória de... Ai, irmão, levanta a cabeça, sacode a poeira, caiu, levanta, luta de novo, jejua, canta, prega, evangeliza, leia a Bíblia, não deixa o gigante dominar. Cholaraba, chorandalaraba. Quem sabe você está como Saul, você não consegue vencer. Você está com medo. E quando você estiver como Saul, só tem uma solução. Qual, pastor? Escolha um Davi para guerrear por você. Por que você quer vencer tudo sozinho? Por que você não confia em alguém? Davi chegou diante de Saul e disse as mesmas coisas. O meu Deus me deu vitória contra o urso e contra o leão, e vai me dar vitória contra esse gigante também. Aí Saul olhou para ele e disse: pega minhas armas. Ele tem espada. E Davi disse: não quero suas armas. Por quê? Porque eu sou pastor. E pastor luta com pedras. Não perca sua identidade em suas guerras. Ele fala para Saul: eu vou lutar com pedra. Versículo 40. Tomou o cajado de pastor, escolheu para si 5 pedras lisas, colocou na bolsa de pastor e se aproximou do filisteu. Aí quando Golias viu o cajado de pastor, olhou para ele e disse: eu sou cão para tu vires a mim com pau? Versículo 43. Eu sou algum cão para tu me expulsar com cajado? Pastorzinho, pastorzeco, crentinho. Não permita que desprezem sua identidade em Deus. Aí Davi diz no 45: venha com sua espada, venha com a sua lança, venha com seu escudo. Eu vou em ti, eu vou a ti, em nome do Senhor. Eu não me conformo com o que você está fazendo com Israel. Eu não me conformo com o que você está fazendo com a minha família. Eu não me conformo com o que você está fazendo com os meus irmãos. Eu vou a ti em nome do... Se você não se conforma, você enfrenta os gigantes em nome do Senhor. Sabe como você enfrenta os gigantes em nome do Senhor? Orando em nome do Senhor. Ele disse em João capítulo 15: o que você pedir em meu nome ao meu Pai será feito. Então, pastor, o que é orar em nome de Jesus? 2 significados. Primeiro, é orar por aquilo que Jesus oraria. É pedir o que Jesus pediria. Segundo, é entrar na guerra que Jesus entraria, do jeito que ele entraria. Isso é orar no nome dele. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está levantando um Davi para guerrear com você. Deus está levantando um Davi para chorar por você. Se você é um Saul covarde, medroso, fraco, todos nós temos nossas covardias, medos e fraquezas. Peça para Deus levantar um Davi. E é hoje que Ele está fazendo isso. Deus falou ao meu coração aqui enquanto eu preparava esse sermão. Ele está levantando um Davi.
E o nome do Senhor na sua vida não continuará sendo afrontado. Fica em pé comigo, por favor. Deus falou com alguém aqui. Eu quero orar por você agora. Mas eu quero orar por você aqui na frente. Tira essa câmera aqui, se possível. Em algum momento dessa mensagem, você disse: Deus falou comigo aí agora. Eu precisava ouvir isso. Eu quero orar por você aqui na frente. É noite de renovação espiritual. É noite de estratégia para vencer suas guerras. Podem vir. Não espere ninguém vir. Seja você o inconformado. O que aconteceu com o nome do Senhor? O que fizeram com o nome do Senhor? Se Deus te humilha numa palavra, se Deus te quebra numa palavra, é porque Ele quer te refazer por inteiro. Pode vir, queridos. Você recuou. Levante as mãos para esses irmãos aqui, igreja. Levante as mãos para esses irmãos aqui, igreja. São instrumentos de Deus que precisam ser fortalecidos. São ungidos de Deus que precisam de renovação. A força do Espírito toma conta de vocês agora. Toda depressão é repreendida da sua família agora. Todo pensamento de desistência está sendo repreendido agora. Todo desânimo, aquela vontade de que não vale a pena lutar mais, a vontade de chutar o balde, desistir de tudo, a oração da igreja repreende agora. Os Davis de Deus estão se levantando. Essa guerra mental, carnal, vai ser vencida. Eu te dou vitória, diz o Senhor. Davi reconheceu e disse: é pelo nome do Senhor. Então é pelo nome dele que você vence. Em nome de Jesus nós oramos agora. Fortalece a sua igreja, Jesus. Em nome de Jesus, fortalece aqueles que não vieram à frente, Jesus. Segura na mão desse líder. Segura na mão desse pregador. Segura na mão dessa missionária. Segura na mão desse cantor, dessa cantora. Davi tinha erros, falhas, várias fraquezas, mas só tinha um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me. Por mais pressão que seja, a situação. Do seu lado, pode ser sua esposa, ore por ela. Seu marido, ore por ele. Seu amigo, sua amiga, ore por ele. Ore pelos seus filhos agora. Todavia
tem gente se reconciliando com Jesus na live. Já tem gente dizendo: eu me reconcilio com o Cristo do Evangelho. Glorifique a Jesus, igreja. Pode glorificar a Jesus, igreja. Sustenta a sua igreja, Jesus. Em nome de Jesus. Abra um espaço aqui, queridos, por favor. Não se assente, só abra um espaço aqui. Só abre um espaço aqui. Essa mensagem é para você que está inconformado com a vergonha que causa ao nome de Deus suas fraquezas, seus desânimos, seus tropeços. Não permita mais esse gigante envergonhar sua família. Não permita mais esse desafio enfraquecer a mensagem do Evangelho na mente de seus filhos. Nós abrimos esse espaço aqui para convidar você que se afastou do Evangelho porque não conseguiu vencer, superar algum desafio. Mas hoje, o Deus de Davi abre as portas como esse corredor foi aberto para te receber de volta. Sai do seu lugar agora que a gente vai orar por você. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus agora? Algum Davi de Deus vai te acompanhar para vir até a frente. A gente quer orar por você. Vem para papai. Está na hora de vencer esse gigante. Está na hora de vencer essa batalha pelo poder do Espírito Santo. Tem Davis orando pela sua alma agora. Tem Davis orando pela sua alma agora. Salva, Jesus. Quebra cadeias, meu Deus. Quebra correntes, meu Deus. Traz essa moça, Davi. Traz esse rapaz, Davi. Vem, guerreiro. Vem, guerreira. Venceu muitas batalhas, mas essa daí você não conseguiu vencer e você caiu na batalha. Mas olha o exército preparado para te ajudar a vencer mais. Olha o exército preparado a te ajudar a vencer mais guerra. Não precisa vencer e lutar sozinho. Isso, meu filho, venha para mim. Venha para papai. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgir. Um exército surgir. Quebra as cadeias, Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cante, igreja. Ouço cadeias quebrando. Você que pode levantar a sua mão e começar a profetizar que cadeias irão ser quebradas, que todas as algemas de Satanás o Senhor irá quebrar. Ouço pelos olhos da fé, veja o céu se abrindo. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. É no nome de Jesus. Cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Só a igreja ouça. Quebra as correntes, Jesus.
Quebra as cadeias espirituais, Jesus. Uma vida aqui na frente. Temos uma segunda vida aqui na frente. Onde está a segunda, terceira pessoa para papai? Onde está a terceira pessoa para papai? Onde está a terceira pessoa para papai? Por favor, querido, solta a música Quero Ser Como Criança. Jesus vai revelar sua dependência por Ele aqui agora. Você vai revelar sua dependência por Deus aqui agora, amor. Eu mandei para ti. É aqui do lado? Tá aí, querido? Tá sim. Olha a sede que essas pessoas estão de Deus. Olha a dependência que o Espírito vai causar em nós agora. E você que está resistindo, lutar suas guerras do seu jeito, a gente está te esperando. Pode soltar. A gente está te esperando. Pega esse aqui. Não, é o que eu enviei. É o meu playback. Pega meu celular. Minha versão, tá com a irmã. O meu celular. Para a igreja de Jesus orar juntos agora. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. O Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Pai. Eu vou estar enviando ao Guilherme aí. Não, é abraça-me, está escrito aí, abraça-me. Enviei ao Guilherme. Eu vou descer e eu vou orar por essas pessoas aqui. Queridos, não lute suas guerras sem orar. Não durma sem orar. Quando acordares amanhã, não saia da sua porta sem colocar o joelho no chão. Coloque na mão de Deus e você passará o resto do dia vencendo no nome do Senhor dos Exércitos. O que o Espírito está fazendo aqui hoje é quebrantar o nosso coração. Pode soltar, querido. O Senhor é Salvador e é Libertador. Restaura com a sua graça a fome pela sua presença. Sustenta-os em sua poderosa mão. Em nome de Jesus. Vocês dois, por favor, levanta a mão assim comigo. Isso. E ora assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Perdoa-me, restaura-me. Amém. Quem pode dar glória a Deus pela vida deles? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.